Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal nós temos a alegria de receber o especialista psiquiátrico Dr. Franco Junqueira, que vem aqui falar em assunto bastante abordado nos tempos de hoje. E é com essa descontração aqui tomando um café da manhã no nosso canal que ele vai responder algumas perguntas para a gente se inteirar e também aprender um pouco, com certeza, de um especialista. Hoje, a sua ideia de nós me convidar aqui para esse momento aqui no canal, falar sobre saúde mental, transtornos, ansiedade, depressão. Eu gostaria de saber o seu conceito de saúde mental, primeiramente. O conceito é um conceito, não é meu, né? É um conceito da própria Organização Mundial de Saúde, enfim, que se amplia cada vez mais, que é uma ideia de que nós tenhamos uma saúde do ponto de vista mental adequada, né? Assim como a gente tem a nossa saúde física, que a gente cuida da saúde física, por exemplo, com uma boa alimentação, com atividade física, evitando substâncias que podem causar algum dano, algum mal, gerar câncer, causar hipertensão, diabetes, etc. A saúde mental ela visa que o indivíduo tenha hábitos, práticas, evite algumas situações, circunstâncias que podem levá-lo a um adoecimento mental, né? A uma diminuição da capacidade de performance mental, cognitiva, né? E isso pode levar, além de um sofrimento, né, generalizado, um sofrimento geral, que ainda não é uma doença, um transtorno, mas esse sofrimento, ou esse dano, esses hábitos, essas rotinas, enfim, algo que cause algum tipo de malefício no cérebro, de forma continuada, repetitiva ou intensa, pode levar a um transtorno mental, né? A uma doença mental ou um transtorno psiquiátrico, como a gente fala. Aqui no Brasil, nós temos o segundo no ranking top de muitas cirurgias plásticas e muitos procedimentos estéticos, as academias lotadas, as clínicas todas lotadas, né, de pessoas se cuidando na parte externa, Sim. na parte estética, né, de onde a gente visualiza. Mas hoje nós sabemos que o interior, a nossa mente, ela deve ser muito bem cuidada, porque no nosso dia a dia está um barulho, assim, muitos barulhos que nos atrapalham até no nosso procedimento, no nosso desenvolvimento, Sim. tanto no âmbito familiar como no profissional, na vida do casal, Sim. não é verdade? Sim. Isso se dá muito por muita ansiedade, depressão, não é assim? Eu gostaria de saber quais são, o que é que a gente, na minha fala, assim, perguntando a você que é psiquiatra, quais são os sintomas e também como é que a gente percebe que o indivíduo está começando a ter uma ansiedade / depressão? Essa pergunta é muito pertinente, importante, porque hoje as pessoas elas têm confundido muito, né? Por exemplo, uma tristeza, um período de tristeza, como por exemplo um luto, né? Perdeu-se alguém da família faleceu, ou o indivíduo perdeu o emprego, ou terminou um relacionamento, um animal, um pet, né? Sim. Morre, um cachorro, um gato, sei lá, um peixe, não sei, a preferência de cada um, e o indivíduo passa por um período de tristeza, de desânimo, enfim, isso tem sido muito confundido com a depressão. Assim como, por exemplo, o indivíduo se preocupar com algo, ficar ansioso, não é, à espera de algo que vai acontecer, também confundir com ansiedade e doença. Então essas coisas elas não devem ser confundidas, né? A gente precisa entender que nossas emoções, né, os nossos sentimentos, eles fazem parte de uma experiência normal da vida, né? Todos temos, todos passamos
por tristezas, por Sim. angústias, né? Por medo, assim como passamos por alegrias, né? Por júbilo, enfim, por sentimentos positivos, ou vamos chamar sentimentos da esfera negativa, da esfera positiva, sem que isso seja ou caracterize qualquer transtorno. Então, dito isso, é importante que as pessoas compreendam que uma experiência normal de vida, ela vai ter, né, dentro dela todo esse tipo, essa gama, né, de situações, de sentimentos e de emoções. Agora, quando algum tipo de emoção ou de sentimento, principalmente ligado à esfera negativa, como por exemplo uma tristeza, né, um desânimo, que perdura, que permanece por muitos dias, dia após dia, e cada vez mais piorando, e aquilo levando o indivíduo a diminuir ou a perder parte do seu rendimento no seu dia a dia. Ele já não trabalha mais tão bem quanto antes, ele já não participa mais tanto das reuniões familiares, tem se isolado muito, o seu discurso passa a ser um discurso mais negativo, né? Sempre achando que as coisas não vão funcionar, pessimismo. Não vai dar certo, um pessimismo muito exagerado, isso de forma constante e que vai se aprofundando, se agravando ao longo do tempo. Então isso, né, quando juntam essas características desses sintomas, essa mudança de comportamento, esses sentimentos, essas emoções que se tornam frequentes, permanentes, e o indivíduo não era assim, não fazia parte, né? Existem indivíduos que são mais pessimistas naturalmente, mas quando o indivíduo ele passa a se tornar dessa forma, e isso muda o seu padrão de funcionamento anterior, o comportamento, né, fica muito diferente. Muito diferente, e isso leva a um sofrimento intenso, né, do indivíduo ou, né, de quem está junto com ele. Então aí é o momento de observar melhor e de procurar ajuda, né? Porque provavelmente esse indivíduo está apresentando algum tipo de alteração que já indica um transtorno, como por exemplo a depressão. No caso da ansiedade, a característica principal da ansiedade, vamos dizer assim, ela se divide em dois grupos de sintomas principais: o medo e as preocupações. Então, o indivíduo ansioso, doença, né, não é aquela ansiedade normal do dia a dia, aquela expectativa natural, que até melhora o nosso desempenho, né? Sim. Mas quando o indivíduo ele passa a ter muitas preocupações a respeito de tudo, exagerada, tudo preocupa, o que vai acontecer amanhã, o dia de amanhã, o que vai acontecer a semana que vem, ele antecipa tudo e já fica pensando no que vai acontecer. Não vive o agora. Isso, a ponto de o amanhã ele é tão importante que ele esquece do hoje, então ele não consegue realizar o que teria que realizar hoje, se concentrando no amanhã. Resultado, o amanhã não chegou, né? Então não aconteceu ainda, não tem como ele se precaver, porque enfim, ainda não aconteceu. Ele perdeu hoje e perdeu amanhã, né? E isso gera muito medo, né? Medo do que vai acontecer, medo de dar errado, né? Medo de não conseguir, medo de falhar. Então, muita preocupação e o medo, e de novo, né? De forma contínua, constante, que altera a performance, né? O desempenho do indivíduo prévio, também é um sinal de que provavelmente esse indivíduo tem uma ansiedade doença, né? Um transtorno de ansiedade. Então, aí é importante procurar auxílio, procurar ajuda, um atendimento inicial, por exemplo, com um profissional de saúde mental como um psicólogo ou já um psiquiatra, né, para poder tirar essa dúvida e ver se de fato é um transtorno ou não, ou se é uma experiência de vida ali normal. Isso. Eu lembro, quando eu era bem criança, que falava-se de psicologia e psiquiatria. Sim. E aí eu fui a fundo, quando eu cresci, né, fui me desenvolvendo, eu fui lendo que é completamente diferente, porque o psiquiatra é um médico, né, e o psicólogo, ele apenas faz o atendimento sem medicação. Então, você como um professor universitário daqui da Universidade de Pernambuco, atuando aqui em Garanhuns, Pernambuco, você se depara com muitos jovens nesse caso aí de ansiedade. Você está se deparando nesses últimos 3 anos muito mais do que antes?
De fato, Yara, ultimamente a gente tem visto de uma forma mais frequente, apesar de eu não atender criança e adolescente, mas eu pego aquele Sim, jovem que está no início da vida tá adulta, né, transição dos já. 18 para frente. Uhum. Então eu tenho visto que de fato os sintomas de ansiedade, né, eles têm sido muito mais frequentes nesses indivíduos, né? Entendi. Eles têm se preocupado muito mais principalmente com o desempenho, Sim, né? sim. Principalmente com o desempenho acadêmico, como é que vai ser o trabalho, ou uma questão muito, muito importante que tem acontecido com frequência, o desempenho social, né? Isso. Eles têm, talvez, e já há estudos sobre isso, né? Já há estudos em andamento, indicando que o uso muito intenso, constante de telas, né? De celulares e tudo mais, Demais. fez com que esses indivíduos eles se tornassem muito mais reclusos. Então, é uma experiência de contato, mas é uma experiência de contato protegido. Ele está no seu ambiente Entendi. doméstico e falando com alguém em outro local. Sim. Ele não se expõe tanto, ele se expõe quando quer, da forma que quer. Aquele é um ambiente muito mais protegido, né? Ele Muito meio que mais maquia, né? artificial, exatamente. Então, quando ele vai para a vida real, vamos chamar, porque isso é vida real também, Sim, obviamente é vida sim. real, mas é uma vida de contato, toque, né? Olho no O olho, olho uma no olho, conversa. se expondo o corpo inteiro, Sim, sim. completamente. Encontrando o outro. Isso, tendo que desempenhar o papel social, né, Sim, ali no sim. meio social onde ele vive e convive, isso tem gerado expectativas muito negativas. E aí muitos jovens têm apresentado dificuldades nesse contato social que gera ansiedade. E pode inclusive ser uma ansiedade patológica, uma ansiedade doença, né, um tipo de transtorno que nós chamamos de transtorno de ansiedade social, que é Nossa. justamente essa dificuldade. Uma das características do transtorno de ansiedade social é essa dificuldade no contato com o outro, no contato social, Sim. né? E todas as expectativas que isso gera. E nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em sociedade, precisando de algum modo nos expor de alguma forma. Em algum lugar nós precisamos fazer essa relação com o outro, né? Sempre. Assim, o ser humano, o homem ele é um indivíduo social, É, né? Nós nos tornamos o que nós somos no contato com em o outro, contato no com o outro. aprendizado com o outro, né? Na Mesmo. experiência com o outro, nos comparando com É outros. verdade. E se a gente não tem esse referencial, a gente vai crescendo com algum tipo de falha, né? Entendi. E quando a gente precisa, uma hora a gente vai precisar, Claro, não claro. é? E ele pode passar a juventude dele toda Pode ser o no seu tímido que quarto, for. recluso no seu quarto, mas vai chegar uma hora que ele vai precisar sair para trabalhar, para Lógico. ganhar, né, para ganhar a sua Se vida, né, para se relacionar. sustentar, para se relacionar. E é nesse momento onde Onde... a dificuldade aparece. Né? Se esse indivíduo, ele, durante a sua formação, o seu crescimento, seu desenvolvimento neurológico, psíquico, social, se ele tivesse tido mais contato com outros indivíduos, ele teria aprendido como Sim. lidar com outros indivíduos em todas as situações. Porque outra situação muito comum também é que essas pessoas elas têm tido dificuldades em lidar com conflitos. Por quê? Porque não precisaram fazer isso até chegar na vida adulta. Ora, você vai se lembrar, provavelmente a tua educação, teu crescimento foi muito parecido com o meu, nós somos mais ou menos da mesma época, né? Do mesmo período histórico. Então a gente crescia em contato com outras pessoas. Sim. A gente tinha conflitos na rua e a gente resolvia nossos conflitos, né? A gente tinha problemas na escola, a gente resolvia Sim. os nossos conflitos. E isso fez com que nós nos desenvolvêssemos socialmente, inclusive para resolver problemas. Claro. Né? Se o indivíduo cresce sem Uma isso, bolha. ele vai chegar na vida adulta e ele vai ter que resolver conflitos, ele vai ter que resolver um problema no trabalho, uma briga com alguém, uma discussão com alguma pessoa. Relacionamento. E ele não sabe fazer isso. Ele não Nossa. sabe, porque ele não aprendeu, ele não teve isso. Veja, ele não desenvolveu essa habilidade. E aí quando ele é posto numa situação onde ele precisa dessa habilidade, ele vai buscar na caixa de ferramentas dele, Sim. ele vai dizer, ué, que ferramenta eu uso? Ele não sabe. Ele não sabe. E aí o que é que aparece? Aí aparecem os sintomas, aparecem as crises, aparecem as explosões de raiva, aparecem os comportamentos destrutivos, autolesivos,
eu vou me matar, eu vou fazer isso, né? Então ele começa a ter um comportamento disruptivo, né? Porque ele nunca se deparou com isso, ele nunca precisou resolver nenhum problema. E às vezes, durante o desenvolvimento, quando há algum conflito, um adulto resolve por ele, né? Ele tá ali só para servir de uma figura. Ele é completamente, faz todo o trabalho. Ele é completamente alijado da responsabilidade, né? E aí ele não precisa resolver problema algum. Se ele tem um conflito na escola, vai a mãe, vai o pai, de um e de outro, para resolverem o problema dele. Entendi. E eles crescem sem saber fazer isso. Exato. Isso tem gerado indivíduos com dificuldade de lidar com outros indivíduos. Sim. E é aquilo que você estava falando, a gente vive numa sociedade. Com certeza. E a gente perde esse referencial, isso é complicado. É muito difícil. Espero que faça sentido para você que está assistindo o nosso vídeo, porque nós iremos, de outra forma, se assim você me permitir, me convidar para assuntos muito mais aprofundados, se assim vocês fizerem as suas perguntas, fizerem os seus questionamentos, comentem aqui embaixo, aqui no nosso vídeo, o que é que você gostaria que nós abordássemos no próximo tema, porque nós estamos para aprender e nada melhor do que um profissional na área de psiquiatria para tirar todo o tabu e fazer entender que nós precisamos sim cuidar da nossa saúde mental muito mais do que nunca. Então, nós agradecemos a você que ficou até o final desse vídeo. Peço que você compartilhe com as pessoas para que esse vídeo seja mais alcançado. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para que vocês possam ver os próximos vídeos que a gente vai fazer. Eu vou pedir muito obrigada a ti que veio aqui tomar esse café conosco e nos dar esses esclarecimentos para que a gente possa entender um pouco do seu trabalho como profissional de psiquiatria. Muito obrigada. Nada, que isso, eu que agradeço. Até o próximo vídeo.